Sabemos que os trilhos, os trens, há um espaço, porque com o calor há uma dilatação linear normal, não adianta juntar, tem que ter uma certa medida, porque há uma dilatação linear. Deus é um Deus que, na sua sabedoria, Ele colocou princípios. A Bíblia é cheia de princípios, promessas, ordens. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. É um grau altíssimo que só com a graça de Deus. O amor natural não dá para chegar lá. E você precisa de Jesus para amar com o amor de Deus. Porque seu amor natural, por mais que você ame, você não chega à altura que a palavra solicita. Quem é casado sabe disso. Filhos, obedecei vossos pais e honrai-o, para que tudo te vá bem e a tua vida seja prolongada. Princípio. Quebrado tem consequência. A palavra de Deus diz que a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Existem vários tipos de dívidas. Dívidas financeiras que muitos de nós temos, que estamos pagando, queremos pagar. Tem implicações se não pagarmos, consequências. Existe dívida de honra, existe dívida de sangue na Bíblia. Segundo Samuel, os gibeonitas foram mortos pelo rei Saul por causa do zelo que ele tinha pela nação de Israel, mas sem entendimento. E os gibeonitas não escaparam em lugar nenhum. E quando Davi começou o seu reino, houve 3 anos de seca e Davi procurou saber do Senhor: Senhor, o que é isso? Por que isso? E o Senhor disse: é porque há muito sangue inocente derramado na terra que Saul e a sua família derramou. Davi, na sua sabedoria espiritual, solicitou aos príncipes dos gibeonitas que restaram e perguntou-lhes: o que você pode fazer para abençoar a nossa nação? Ele contará a história que Saul os perseguiu. Não havia lugar na nação de Israel que eles pudessem se esconder, porque Saul os matava. Aí os príncipes disseram que 7 pessoas da família de Saul sejam enforcadas, sejam nos dadas para nós enforcarmos. E assim abençoaremos. Olha isso é pagamento. Pagamento de dívida de sangue inocente. E a Bíblia diz que dentre os filhos ou família de Saul, havia um neto chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Porque Davi tinha feito um juramento com Jonatas, não entregou ele, mas entregou de outros descendentes de Saul, das suas concubinas. E 7 foram enforcados no mesmo dia, seus corpos caíram, aí Deus se aplacou para com a terra. É lei. Quem manda no céu, na terra, é um Deus de lei, princípios, promessas. A Bíblia fala, é preciso você e eu lermos. Não é só citar versículo, entender bem. Por exemplo, uma pessoa pode ser muito honesta, boa, caridosa, prestativa, tem um caráter bom, mas não quer dizer que ela vai para o céu só porque é tudo isso. Existe um caminho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Se não houver arrependimento e fé, não haverá salvação para a bondade, a caridade, a justiça de uma pessoa tão nobre. Nobreza não leva para o céu. Serve para nós aqui. Princípios quebrados têm consequência. Toda ciência humana baseada na razão, mas aqui é ciência de Deus, baseada em princípios espirituais. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos colocarão no regaço. Lei ou princípio. Se você o faz não para se apresentar, mas faz de coração com gratidão,
Deus recompensará você. A Bíblia diz: se dois de vós concordarem em alguma coisa e pedir a Deus, Deus responde. Princípio. Unidade é mais do que ajuntamento. Tem que ter alma, mente, propósito, fé, convicção, firmeza, perseverança. Tudo isso faz parte de um pacote que constitui o corpo de Cristo. Juntas, ligaduras. O governo da igreja é como se fosse, digamos assim, nós. Conforme a Bíblia diz que Deus colocou primeiramente apóstolos, depois Deus colocou profetas, não profecia, mas profetas. Qual a diferença, pastor? O profeta era semelhante a um pastor itinerante. Saía de igreja em igreja para edificar, trazendo revelação de Deus da situação. Ágabo, Atos. Pastores e mestres. Nem todo pastor é mestre, que deveria ser, mas nem todo é. Então, ser mestre é interpretar bem e ensinar. Então, temos pastores que é mais inclinado à evangelização e temos outros que é inclinado mais ao ensino. Pastor Jonatas Ferreira Catão era pastor e mestre. Então, o pastor Moisés Mendes dos Santos, que foi o meu pastor, era o pastor mais voltado para o evangelismo. Ele nem se preocupava com ensino. Mas ele era um homem que era programa de rádio, 3 programas do rádio, praça. Então, Deus coloca para que eu precise de você e você precise de mim. Nenhum de nós somos completos. Nem estamos numa posição de perfeição. Estamos em crescimento. Esse crescimento exige propósito, visão, obediência, conhecimento de Deus. Oséias disse: conheçamos e... Não é só, eu fui batizado, falo língua, não é só isso. É muito mais do que isso. Então, o Evangelho não é uma religião estática. Se você está aqui nesse altar, serve esse altar, mas você é infiel, vai ter problema depois. Não é agora, depois você vai ver. Porque está quebrando princípios. Como é que eu estou oferecendo louvor, mas não sou fiel no dízimo e nas ofertas? A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, como é que diz? No muito ele coloca. A palavra de Deus é a verdade ou não é? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos... Ontem nós tivemos uma vigília aqui. Eu senti a necessidade de vocês. O pastor que está começando também, ausência. Graças a Deus vocês estão na ceia. Mas acorde. Nós precisamos orar. Não é uma questão de dogma da igreja. É uma questão da sua alma. Relacionamento com Deus, postura. Querendo ou não querendo, você está numa guerra. Existe outro reino. Alguém que eu conheço, há muito tempo foi detectado que ele tem uma coluna, através de imagens, parecendo um S. E uma das pernas dele é mais curta do que a outra. Mas Deus fez um milagre e não há dor na coluna. E essa pessoa, posteriormente, ela passou a sentir dor. Mas logo após aquela pessoa acordar para o mundo espiritual e pedir oração, a oração pode muito em seus efeitos. Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Orou, e o que é que aconteceu? Não choveu. Tempo de Acabe. Mas depois ele orou, e aí veio a chuva. Princípios. Então, a regência do governo de Deus não é aleatório. Não é de acordo com a ciência mundana. Mas também tem leis,
tem princípios, tem promessas, que quebrados têm consequências. E sabemos que o amor está acima de tudo. Como diz lá em Coríntios, né? O amor é paciente, mas o amor verdadeiro de Deus principalmente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E lá vai por aí um montão de coisa. Todos nós falamos que amamos. Uma coisa é o amor do homem, outra coisa é o amor de Deus. O amor espiritual sobrepuja todas as coisas. Por isso os apóstolos tiveram condição de serem mortos pelo evangelho que pregava. Se houvesse uma perseguição hoje, muita gente deixaria Jesus. Pastores, pregadores. Não enfrentaria porque não estão em condição de enfrentar. Em outras palavras, eu oro e também peço a Deus misericórdia, Deus abre os nossos olhos espirituais. A Bíblia diz, iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais. Se Deus não iluminar, nós não sabemos. A Bíblia tornar-se-á um livro fechado, que você pega quando vem aqui religiosamente, coloca debaixo do braço, mas é possível que você não está baseando sua vida nas Escrituras. Nós. Então, quando a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, então não é porque a pessoa é boa e educada, gentil, que você deve confiar plenamente. Você deve ter olhos abertos. Porque a pessoa pode ser tudo isso, mas ser embaraçada pelo reino das trevas, procurar soluções no mundo espiritual pela cegueira que se encontra na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, etc, etc. Então não é dizer, eu sou santo e é santo. Não é bem assim, tem princípios. Amém ou não amém? Bem, você pense nisso. Uma coisa é importante, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Então nós iremos meditar na palavra do Senhor e observa as orações que Paulo fazia pela igreja, como era diferente das nossas orações. Por quê? Eu queria que um dos amados irmãos, se meu filho pode indicar, porque eu não tenho a visão mais como antes, e o óculos não está servindo para nada, eu tenho que trocar. E às vezes eu tiro até o óculos, porque fica melhor, porque os olhos ficam lacrimejando. Me ajudar, ficasse aqui perto de mim, ou aí, ou pegasse o microfone, porque eu vou precisar de ajuda. Eu vou ser paciente, eu não vou ter pressa, porque eu quero que você aprenda, para que, aprendendo, acorde. Paulo disse, quando eu era menino, falava, sentia, corria, agia como menino. Mas depois, quando eu cresci, tornei-me homem, deixei as coisas próprias de menino. Então, a falta de conhecimento espiritual nos leva a agir como crentes carnais. A igreja que mais tinha gente intelectual é a igreja de Corinto. Porque eram gregos, os filósofos eram de lá, Atenas era verdadeiramente a capital da filosofia, mas quando se converteram, que é o novo nascimento, nós vemos quantos problemas a igreja teve, porque uma coisa é a inteligência humana, outra coisa é o entendimento espiritual e discernimento de Deus. Então Deus quer se revelar ao seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, confessar seus pecados, aí eu ouvirei, perdoarei e sararei. Estamos salvos, vamos para o céu, mas Deus quer crescimento, maturidade. Um crente maduro, ele pode fazer muito mais, produzir muito mais e vencer muito mais.
Então não fique como o mundo fica, entusiasmado com o exterior. O problema não está no exterior, está no interior. O problema está dentro de nós. De tudo que o homem deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui pode identificar-se como mente, que precisa ser renovada. Não pode seguir o mundo, o conceito do mundo, vontade, cultura mundana. Nem toda cultura, a maioria da cultura secular, não procede de Deus, não tem princípios de Deus. Abre os olhos. Então, por isso, Deus pede, crente deve casar com um crente. Porque senão chama jugo desigual, quando não há a mesma visão. Vai ter problema no casamento. Seu amor não vai dar para suportar. Você ama, mas depois já não ama mais, diz até que odeia e se separa. O número de divórcios no Brasil e no mundo inteiro é prova de que casamento com jugo desigual tem problema. Casando com crente, ainda a coisa não tem tempo que esquenta. Quanto mais casando com não crente. Então não vá pelo exterior, não vá pela beleza física, não vá pelo conhecimento. Há um Deus que quer dirigir por dentro. Há um Deus que revela, há um Deus Espírito que está na igreja. Eu voltarei, mas primeiro enviarei o Consolador para que esteja convosco. Tem crente aprendendo de tudo, menos das Escrituras e do Espírito Santo. Toda moda eles sabem, não estou contra ninguém, seja bonito, tudo, use direitinho, nos conforme, mas acima de tudo, aprenda a andar com Deus. Separe tempo para ter vida devocional. Isso aqui não é uma religião que você entrou, levantou a mão, está resolvido. É necessário crescer. Quem é que quer ser pai de uma criança que não cresce? Ninguém. Tem que crescer, tem que amadurecer, tem que falar, tem que andar, tem que estudar, tem que se formar. Vai ficar assim? Você fica feliz com um anão dentro de casa? Deformações? Não. Desvios? Não. Então Deus também não se alegra. Você é salvo para quê? A Bíblia diz que é chegar, conforme Colossenses diz, para que todo homem, aí homem e mulher, chegue à estatura de varão perfeito. Pensa o que é isso? Varão perfeito é Cristo. Deus homem, perfeitamente Deus. Abra a Bíblia, não fique só querendo dinheiro. Não fique só usufruindo desse mundo terreno que você vai passar. O mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém ou não amém? Quanto tempo com a Bíblia? Pondere sobre isso. Não estou aqui falando de graça. Nós vamos ler. Eu gostaria que meu filho, se possível, ajudasse. Fazendo a leitura, eu vou ler João, eu vou ler João 13, de 13 e o versículo 14, somente 2 versículos, e você lê Lucas 22, verso 15 ao 19, por favor. Então, vamos para a Bíblia. Abra a Bíblia, não tenha pressa, escute com atenção. É um lugar de aprendizado para depois a gente cear juntos. Eu vou ler João 13, versículo 13 e 14. Só o suficiente. Diz aqui: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Lerei do 13 ao 15. Basta. Você pode ler o restante em casa. Vamos fazer a leitura de Lucas 22, capítulo 22, verso 15 a 19, pastor Tarsis, por favor. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comerei até ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e reparti-o entre vós.
pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Jesus sendo judeu, primeiro ele veio para os judeus, Paulo destaca muito bem em Romanos, primeiro judeu, depois gregos. Quando ele fala a palavra grego, ele está englobando gentil, de modo geral, brasileiro, qualquer nação. Mas primeiro judeu. Veio para os seus, primeiro judeu. Jesus era judeu, a salvação veio dos judeus, conforme está escrito em João capítulo 4, no caso do diálogo Jesus e a samaritana, não é? E você observando, vai atentar para isso. E o desejo do Senhor estava dentro das Escrituras. Jesus entendia o que era o momento. Sabemos que houve o tempo, Jesus como homem nasceu, não é? Por obra e graça do Espírito Santo, não houve a participação de José, mas apesar de Maria ser noiva, naquele tempo já se considerava casada, mas na verdade a junção foi primeiramente Deus com a sua sombra, encobriu Maria e gerou um ente que ele é único. Jesus Cristo, homem, Deus se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Hoje ele não é mais unigênito, ele é apenas o primogênito, porque todos nós somos filhos de Deus, graças a Jesus. Amém ou não amém? Filho de Adão é uma coisa, filho de Deus é outra coisa. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas só é filho de Deus se nascer de novo. Se não nascer de novo, não é filho de Deus. Apesar da religião protestante, católica, não adianta. Novo nascimento é o passo inicial. Tudo bem, amados. Porque Jesus falou: desejei muito comer convosco. Óbvio, a prioridade estava no seu povo, como judeu. Leia a Carta aos Romanos, capítulo 9, que você vai entender bem Paulo falando desse assunto com profundidade. Os judeus, então, se estribaram na sua própria justiça. Esperavam o Messias também, que era Jesus. Mas quando o Messias veio, eles estavam preocupados com o decreto de César, Tibério César, imperador romano, que tinha baixado um decreto que todo mundo no seu império teria que ir à sua terra natal, porque estava havendo um recenseamento para ele avaliar o poder, a quantidade do seu governo, império, para uma nova cobrança, certamente, e poder bélico. O povo de Israel, que tinha promessa, todo mundo estava obedecendo a César. Daí vem o princípio: dá a César o que é e dá a Deus o que é. São princípios. Você paga impostos, é a César. Mas cadê o que pertence a Deus para o reino dele? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Qual o valor que a igreja investe para enviar alguém para pregar lá fora? Deixar a família aqui, deixar emprego aí. Você sabe? Você é um cooperador de Deus, eu creio. E eu profetizo que você seja cooperador de Deus, não do mundo, não das vaidades do meu querer, da minha concupiscência, do meu desejo, porque eu quero, eu sou, eu mando, eu posso. Não, ele pode, ele é, ele tem, ele faz. Converter-se não é só um ato, mas um processo.
E nós vamos ver aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Foram lidos 2. E, primeiramente, queremos dizer que esse desejo do Senhor, como homem, primeiramente, era pelos seus compatrícios, seus patriotas. Ele, na verdade, desejava ardentemente que eles entendessem que ele era o Messias. E nós vemos pela Bíblia, em João capítulo 4, que era mais fácil um samaritano se converter do que um judeu. Veio para os seus, mas os seus não queriam aquilo ali, não. Porque, não é? Se você abre lá em Marcos capítulo 6, você vai encontrar a família de Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus biológicas. Ele foi o primogênito da família, por obra e graça do Espírito Santo. Tiago se converteu depois, escreveu, foi pastor na igreja em Jerusalém. Judas escreveu também, não é Judas Iscariote, o outro Judas, irmão de Jesus, não é? Mas outras pessoas se converteram, como Maria Madalena, que era possuída de demônio, e era uma mulher espiritualmente maravilhosa. Por exemplo, veja o mundo espiritual como é. Todo mundo sabia que, pelas Escrituras, todo mundo, estou falando mais restritamente, os judeus, pelas Escrituras, que haveria dele ressuscitar. Salmo 16 fala disso, que haveria de ressuscitar. Jesus não ia ficar na tumba. Mas todos nós sabemos que quando Jesus foi crucificado, seus olhos viram a imagem da crucificação, do sofrimento, do sangue e do sepultamento, bloqueou a fé da maioria. Como estavam os homens chamados por Deus logo após a ressurreição de Cristo? Onde estavam? Quem primeiro foi fazer o culto foi os homens, foi as mulheres. Mesmo que era culto de condolência. Levaram flores, foram mulheres. Mais sensíveis, mais quebrantadas. Dentre elas, Maria Madalena, mãe de Jesus, foram ao túmulo. E o anjo de Deus disse, ele não está mais aqui, já ressuscitou. Vai dizer a Pedro, aos demais. Somos muito incrédulos na palavra, porque, primeiramente, não nos alimentamos dela. O vazio, a falta de entendimento, somos levados muitas vezes ao inimigo, jogar suas setas incendiárias na mente, no lar, na família. E nosso ego é o inimigo do Espírito Santo. Tudo bem. A Bíblia diz que tudo tem um tempo certo, a Eclesiastes capítulo 3, Jesus conheceu o seu tempo. A pergunta número 1, você está conhecendo o seu tempo? Por exemplo, eu estou nesse tempo que você espera que eu possa dar. Então, como devo me posturar? O que é que eu devo fazer nesse tempo, quando já não tenho mais força? O mínimo que posso, eu quero fazer. Eu quero estar disponível. A pergunta é essa, você está disponível a Deus? Seu amor por Deus é maior do que o amor pelo dinheiro, pelos bens materiais, por qualquer coisa. Porque a Bíblia diz que Deus deseja primeiro amar a Deus, sobre todas as coisas. E coisa aí inclui até a família. Por isso o nosso pastor, o primeiro pecado de pastor é que se esquece de acompanhar. É um perigo para nós. A gente se envolve com a família dos outros e vai deixando a nossa. Quando a fé é a nossa, o inimigo não perde tempo, joga a seta e cria situações terríveis, porque nós queremos agradar a Deus, mas de maneira zelosa, errada. Paulo disse, eles têm zelo quanto aos judeus, mas sem entendimento. Querendo estabelecer a sua própria justiça, não aceita a justiça de Deus, que é pela fé. Concorda ou não? Romanos capítulo 10. Então, é necessário entender. O problema não é oba-oba, não é levantar a mão, não é chorar. Eu sou de uma pessoa que mais choro. Mas tanto eu choro como eu fico com raiva. Então vá pela emoção para ver. Ela engana. Obediência é outra coisa, mas obediência só pode haver realmente com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então eu vou aqui, peço paciência para os irmãos hoje, viu? Primeiramente, sabendo a hora
de passar desse mundo para a eternidade, para voltar para o Pai, capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um amor persistente até o fim, sabendo a hora que já estava encerrando, estava nos últimos momentos aqui na terra. Primeiramente, aqui está uma ciência de Deus. Você entende o tempo que está? Você analisa o tempo de acordo com o conhecimento ou de acordo com a sua pequena razão? Que tempo você está? Você crê mesmo no arrebatamento? Você quer largar o mundo e ir para os céus? Ou antes tem seus planos que você quer que Deus cumpra porque você quer? Ou você está desprendido ou você está preso. Todos nós temos cinturões hoje que tem duas cores. Eu uso mais a preta, mas hoje eu botei aqui por causa do sapato, para dar certinho. A gente sempre está nos conforme a visão do homem. Mas a Bíblia diz que Deus nos conhece diferente. Deus conhece pelo coração. Amém? Porque onde tiver teu tesouro, aí está o teu. Conhecendo o tempo. Hora de passar desse mundo para o Pai. A história fala que mais ou menos 33 anos e meio. Teve o tempo que ele trabalhou para a família. Seu pai morreu, conforme os historiadores antes, José era carpinteiro. O filho seguiu a mesma profissão. Não nasceu em berço de ouro. Não precisa ser feliz só se nascer num berço de ouro. Possuir as coisas. São boas, são necessárias, mas isso não tem nada a ver com ser feliz, ter paz, ter segurança, ter esperança. E chegou a hora, que seria a última semana vivenciada. Esse assunto aqui é a última Páscoa e a primeira ceia, que é a ordenança deixada para a igreja. Batismo e ceia, duas ordenanças, batismo e ceia. Se é salvo, precisa primeiramente ter certeza da vida eterna e, em seguida, batismo, porque é ordem do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Então, amados, Jesus aqui, vendo que era a hora de passar, em cumprimento, segundo ponto, por causa, não é segundo ponto, não é de acordo com os ensinadores, uma letra, por exemplo, né? Cumprindo assim toda a Escritura. Jesus era um homem, ele é a palavra viva. E tudo que se cumpria, Jesus está dentro das Escrituras. Aonde nasceu, por que nasceu, para que nasceu, sua identidade está nas Escrituras. Que é outra coisa muito importante. Quem você pensa que é? Há uma frase que às vezes mancha muita gente. Nós não somos o que pensamos que somos muitas vezes, mas aquilo que está na nossa mente todo dia, todo dia. Como está a sua mente de cristão, de salvo? Está no reino ou está no mundo? Por que tanta influência do mundo? Primeiro, Deus criou o céu, a terra, os animais, as águas, os mares, as montanhas, mas quem criou o mundo, o sistema foi Satanás. Jesus disse, aí vem um príncipe desse mundo, nada tem com a ver, nada tem com ele. Acorda, igreja, não por uma questão de barulho, de pulo, mas para conhecer a Bíblia e procurar vivenciar. Há princípios. Você tem autoridade dada por Deus, delegada por Deus. Amém ou não amém? Em meu nome. Ide para todo mundo pregando o evangelho. Em meu nome expulsarei os demônios, curarei os enfermos. Então, de acordo com a fé, de acordo com a confiança, isso é algo que Deus deixou para nós como herança do Calvário. Então, vendo que as Escrituras têm se cumprido. Começando lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz que quando
Deus preparou o jardim para Adão e Eva. Veja bem, certamente era mais bonito que o jardim lá de casa e do seu também. Foi Deus quem preparou o primeiro jardim para dar ao homem. Se entende de um Deus amoroso, de detalhes específicos e que ama o que é qualificativo. Tem qualidade. Não é coisa qualquer, não. Então, quem plantou foi ele. E quem colocou o homem lá foi ele. E ele disse uma ordem para cuidar do jardim. Séculos na eternidade, Satanás já tinha se rebelado contra Deus e era um anjo de luz. E tudo indica que dá a entender por poucos versículos da Bíblia, Ezequiel 28, que havia algo de louvor, de adoração, que ele fazia parte. Ele não era um anjinho qualquer. Ele era cabeça federativo, como dizer assim, de uma hierarquia angelical. E a Bíblia diz que, lá em Isaías 14, que ele desejou ser igual a Deus. Subirei, serei, farei. Ele já tinha caído, já tinha sido expulso do céu. E ele estava lá também. E ele se introduziu numa serpente e a serpente falou. Por isso não seja só um crente assim. Não, isso não tem nada a ver. Não vai nessa. Você tem princípios na palavra e tem que ter entendimento. Existe o bem e existe o mal. Existe a luz e existe as trevas. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A prova que você é de Deus é praticar a verdade. Ser sincero, aprender humildade, aprender de mim que eu sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso não é através de remédio. Não é através da cama, porque você pode ter a melhor cama e não conseguir dormir. Tudo bem. E a Bíblia diz aqui que em Gênesis 3,15, da semente da mulher, o Senhor fez a promessa, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Nasceu ou não nasceu? Nasceu. Jesus de Nazaré, no templo. Propósito de Deus. Jeremias 31, o profeta Jeremias, ele foi levantado no templo do rei Josias. Havia Jeremias, havia Ezequiel, e havia a profetisa Uda, tudo para ajudar a nação de Israel. Josias foi um excelente rei, que começou a buscar a Deus quando ainda tinha, se eu não me engano, 10 anos, mais ou menos isso. Aliás, ele recebeu a coroa de reino por necessidade, por urgência urgentíssima, quando tinha 8 anos de idade. Pensa um rei com 8 anos, coroa na cabeça, mas o coração daquele moço era inclinado, segundo o coração de Davi. E a Bíblia diz que ele, então, passou a buscar o Senhor. Aos 16 anos, o coração dele, 16 anos, é adolescente. Adolescente acaba quer pular, correr, brincar, namorar, etc. Mas Josias não. Vida de palácio, vida de busca do Senhor. Não é porque você socialmente está bem que vai deixar Deus de um lado. Eu e você precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Aos 20 anos, ele fez a purificação do templo. E na purificação do templo, Ilquias, o sacerdote, encontrou o livro da lei. Há muito tempo o povo estava sem o livro da lei. A pergunta é essa: o livro que você tem debaixo do braço, anda com ele. Você o ama, você entende, você interpreta, você se alimenta. Você é um crente que está simplesmente... Aqui é como eu sou o padre e você está na missa. Cuidado com isso. Você nasceu de novo para ser um cidadão dos céus aqui na terra. Você precisa se impor pela palavra, com a vida santa, porque é até um ditado do mundo. Tem direito, anda. Como é que você vai andar com um carro sem placa, sem documentação? Você não tem direito. Diante da justiça, você não tem direito. É a
coisas do reino de Deus tem que ter direito. Você tem que ver os direitos da palavra. Você não tem uma Bíblia só para botar no braço dia de domingo. O que é isso? Então, as Escrituras nos falam aqui o que achou o livro. Quando o livro da lei foi, a cópia do livro da lei foi descoberta, houve uma revolução espiritual no coração da nação. Foi o último rei, descendente de Davi, maravilhoso, justo, santo, que quis agradar a Deus, mas ele não pôde livrar o povo de ir para o cativeiro babilônico. Porque Deus já tinha determinado, porque o coração do povo não era a mesma coisa do rei. Nenhum pastor pode tornar você sábio, santo e humilde se você não quiser. Pode chorar, pode lamentar, pode passar jejum em oração, pode lhe ajudar, mas você tem que ter sua parte. Cada um é responsável pela sua vida. Cada um de nós. Amém ou não amém? No todo somos um corpo, mas individualmente somos membros do corpo. Eu posso ter a cabeça boa, a perna boa, mas posso ter um dedo do pé que está dodói. E quando ele está doente, a cabeça sente. Eu tenho que ter cuidado com ele, aonde é que eu ponho o pé. Assim é a igreja, é o corpo de Cristo. A igreja está sarada, a igreja está realmente curada por dentro, com ansiedade, desejos e tanta coisa, e pecados ocultos, não confessados, não houve arrependimento, mas eu quero, eu sou. Cuidado, irmão, cuidado. Hoje não dá tempo para eu dar o meu testemunho vergonhoso. 5 anos guardando mágoa no coração, para depois reconhecer. Os filhos falavam, muita gente falava que eu estava errado, mas eu estou certo. Está errado é ela. Mas Deus é Deus, graças a Deus pela sua misericórdia. Hoje eu posso sorrir. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, cumprir as profecias. Se você ler Jeremias 31, eu vou só fazer referência, meu filho, por causa do horário. Diz que Deus fez promessa a Jeremias que chegaria um tempo que não seria mais a lei fora, numa tábua de pedra, mas seria dentro do coração. Uma nova aliança ele faria com o seu povo. A nova aliança, nós estamos nela. Imprimiria dentro da mente e do coração. Agora, isso não tira a responsabilidade de você meditar na palavra. O Espírito Santo faz lembrar aquilo que você ouviu ou leu. O Espírito Santo não é espírito de adivinhação, espírito da verdade. Você deve ler a Bíblia para que o Espírito Santo use a Bíblia. No momento oportuno, lhe dê a palavra para evangelizar, para repreender as trevas, para o reino espiritual de Deus prevalecer. Você é príncipe e princesa. No reino de Deus, Deus lhe honra, mas você tem que honrar a Deus. Não é só com os lábios. Não, vai nessa não. Muita gente gosta de cantar, pular, dançar, faz uma papagaiada medonha e está um grande culto. Meu irmão, o problema está aqui dentro. Amém? Mágoa, ressentimento, inveja, orgulho, soberba, isso impede. Fios, luz, tem um interruptor. Se ligar, a luz já está aí. Mas se não ligar, não vai vir luz. Deus está com você, mas você tem que estar com Ele. Somos um corpo espiritual. Mas Efésios diz lá que essa unidade foi Deus que implantou. Uma só fé, um só amor, um só espírito, e lá vai por aí. Capítulo 4 de Efésios. Se a igreja não estiver unida espiritualmente, não adianta número, ela não tem força espiritual. A força espiritual é uma resultante da unidade. Pega-se uma corda, aquelas brincadeiras que usam em colégio. Então, tantas pessoas ficam de um lado segurando o outro do outro. Dependendo da quantidade e da força, vai produzir algum efeito. Amém? Carro que você dirige, tem uma direção, mas ele também tem motor, precisa de combustível. Numa ladeira ele vai muito bem para baixo, mas para subir
Precisa de alguma coisa. Quem é que vai subir aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus, eu vou subir. Que o diabo queira que não queira, eu vou subir. Subir qualquer coisa, cansa. Descer não, você vai embolando. Mas para subir na empresa, subir nos cursos que você está fazendo, na pureza de alma, você tem que renunciar. Tem que querer. Deus não anda fazendo as coisas assim aleatório, como alguns pensam. Sou filho de Deus, sou. Mas filho obedece. Eu faço o que quero, que eu estou na graça. Você está enganado. Tito fala, né? Se eu não me engano, é a carta de Tito, Paulo fez referência e disse, não tornei da graça de Deus. Eu não me lembro bem do... É como se algo assim, sem valor. É preciso entender a graça para não se atropelar porque é a graça, e na graça eu faço. Não é bem assim não. Tem princípios. Conheça a Bíblia. Amém? Ainda há tempo de você ler a Bíblia toda até o final do ano. Ou escolha alguns livros e leia, marcando. Tenha a Bíblia de estudo. Se esforce. Você não compra roupa nova? Eu não ando boia assim. Quanto vale um paletó desse? Muito mais que uma Bíblia. Compra uma Bíblia. Ok, amados. E daí a 53 fala do cordeiro imolado. Sem derramamento de sangue é princípio, não há remissão de pecados. Antes de Jesus Cristo, vi os cordeiros e carneiros e bodes. Deus ordenou ao povo de Israel que os sacrificasse e o sangue era derramado no altar. Havia o holocausto lá fora, não é? O lugar de sacrifício, e só o sacerdote podia entrar no lugar santo, depois do santo dos santos, uma vez no ano. Mas agora, quando Cristo derramou o seu sangue na cruz e disse essa palavra, tudo está consumado, agora nós podemos entrar diretamente, todos nós, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Você sabe o que é isso? A autoridade que você tem de Deus. Você pode murmurar se você quiser. Se você for muito dengoso, muito dengosa, muito manhosa, não quer suportar nada. Mas você pode reagir e botar o diabo para correr da sua casa, do seu casamento, da sua mente, dos seus desejos. Há controle, Deus está com você, mas você tem que estar com Ele. A recíproca é verdadeira. Não queira coisa que você não dá. Está no altar. Precisa ver a vida. Deus não é menino. Aí assume. Deus não é menino. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Natanael, como o senhor sabe meu nome? Eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Deus está acompanhando você. Deus está me acompanhando. Tem muita gente enganada no corpo de Cristo. Abra os olhos espirituais. Peça a Deus, em nome de Jesus. Amados, o fato é que o sacrifício de Cristo veio a nova aliança. Essa nova aliança trouxe a graça, misericórdia, perdão, segurança, estabilidade, vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo. Porém, tem princípios. Nós precisamos estar dentro dos princípios do Novo Testamento. Por isso, precisamos ler a Bíblia. Como havia amado os seus, diz o texto lá em João capítulo 13 aqui, amou-os até o fim. Desde o tempo de Malaquias, você, se quiser abrir, Malaquias 2:2 diz assim, eu vos amei. Mas os judeus dizem, em que o Senhor nos amou? Em que? Deus nos amou. E quantas vezes murmuração, aquela porta de emprego não é aberta, aquele casamento não é feito. Mas você está entendendo por quê? Porque as coisas estão demorando. Deus manda na chuva, Deus manda no sol. Se lembra de Jonas? Profeta.
Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Ele foi? Não. Seu livre-arbítrio não é maior do que a soberania de Deus. Deus é Deus. Deus sabe trabalhar com o meu eu. Quebra, Jesus. Dói, mas você tem que aprender a viver com Deus. A Bíblia diz lá em Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, que os pecados de alguns homens são julgados antes. E o pecado de outros são julgados depois dele cometer, publicamente. Porque o pastor Egito ficou quase perto da morte. Deus sabe. Deus sabe por quê. Mas na hora que eu entrei, a palavra de Deus veio por alguém que minha esposa não conhecia, mas era uma irmã. Uma palavra, só uma frase. Essa doença não é tempo. Só essa frase profética, não é tempo. Ele não vai agora. Passei bem pertinho da morte, a morte não podia prevalecer sobre mim, porque não era o tempo. Você pode fazer a sua vida desorganizada, mas o nosso Deus não é desorganizado, não. Põe a sua vida em ordem. Levar, cantarabaraia, dentro do lar, com a palavra, com o espírito. Veja o que há dentro da mente, veja o que é que você pensa, veja em que você está enrolado. Não pense que Deus é menino. Nem pense que psicólogo vai resolver seus problemas. Amou até o fim. E mesmo não tendo sido amado, correspondido, conforme está escrito lá em Malaquias, capítulo 1, verso 5, não dá tempo para a gente estar lendo, porque os judeus, naquela oportunidade, encerrando o Velho Testamento para Jesus nascer, eles estavam totalmente na idolatria. Mas não brinque com idolatria. Deus não é menino para ser substituído. Ou você adora a Deus, você adora seu carro, você adora seu emprego, você adora a sua beleza, você adora seu... um bocado de coisa. Mas Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar... Então, não é só ser salvo. Não só é ganhar dinheiro e ter conta bancária. Não é só ter o carro do ano e andar de acordo com a nossa geração secularizada, materialista, crentes marxistas, ideologias de gênero, acolhendo tudo direitinho como o mundo quer. Você tem que respeitar, amar a qualquer pessoa, mas você tem que fazer diferença. Homem é homem, mulher é mulher. Amém ou não amém? Respeite, ame esses que são mais fragilidade, mais amor. Amor de Deus, com o propósito de vê-lo liberto. Mas não é, tá bom, pode chegar. Fica aí e pronto. Não é assim, não. Igreja é muito mais do que aprender a fazer algumas coisas. Amados, outra coisa que eu queria lembrar, a cúpula, principalmente a liderança maior, deveria ser a primeira a se converter por causa do conhecimento. O entendimento que ele tinha do Torá, pela esperança que Israel tinha como nação do Messias. Mas foram os primeiros sumos sacerdotes, principalmente. Eles eram, que tinha dois partidos religiosos, os fariseus e os saduceus. Então, um era o exterior, cuidado só com o exterior. Uma, digamos assim, pequena coisa, eles se embaraçavam com pequenas coisas, como Jesus disse, vocês veem o argueiro do olho e não tira a trave que está no teu. Fariseísmo, não é? Aquela aparência de santo, de grande, e de reto, e de justo, mas na verdade era hipócrita. Jesus foi quem disse. Por outro lado, tinha os saduceus, os cultos. Mas quem é que queria
carpinteiro sendo o porta-voz do céu e sendo Deus do mundo. Quem quer acreditar? Só o Espírito Santo. Irmão, a gente é salvo pela graça, estamos vivendo pela graça, mas não use a graça para fazer coisa errada. Amém? Essa cena não é brincadeira, não. Por causa disso, se você não tiver em ordem, também não tenha medo. Confessou o pecado, seja sincero. A Bíblia diz que ele perdoa e lança no mar do esquecimento, porque Deus é misericordioso e compassivo. Tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em perdoar. Mas como Deus vai perdoar se você não confessar? Se você não se arrepender? Se você acha que, não, está tudo bem, isso é besteira. Para quem? Por quê? Para quê? Deus te vê. Sabe que não é assim. Diz, por esse motivo, existem entre vós muitos fracos. Não é fraco só no sentido, vamos dizer, biológico, físico, mas fraco na personalidade, no caráter, na vida espiritual. Sem força, sem firmeza, sem definição, sem postura, sem honradez. Muito fracos. Outros estão doentes. Doença é uma consequência. Não vamos dizer que toda doença é algo espiritual, mas muitas delas são adquiridas porque a gente está brincando com Deus. Confessai os vossos pecados. A Bíblia diz lá em Tiago. Tiago era irmão de Jesus, tornou-se também apóstolo, pastor da igreja de Jerusalém, muito sincero, muito firme. Ele disse, confessai a vós, entre vós, os vossos pecados uns aos outros, para que sarei. Quem quer confessar pecado aqui? Ah, não, eu vou dizer meu erro, eu vou dizer minhas vitórias, eu vou dizer que eu terminei o curso de tal. Eu vou dizer que estou namorando e estou noiva e noivo e lá vai. Confessa teu pecado. Não foge. Jonas fugiu. Foi para outro canto. Conseguiu? Não. Jonas era um profeta tão assim, genista, que mesmo depois de Jesus perdoar, Deus perdoar, todos os ninivitas, mais de 120, se eu não me engano, está escrito lá, 120, não houve uma pregação, nem no Pentecostes, com 120 mil pessoas, e a mensagem era de má vontade. Vê qual é a soberania de Deus. Má vontade, eu não quero. Você quer, mas eu não quero. Esse povo não precisa, não merece ser perdoado. Esse povo tem que ir para o inferno. E Deus disse, mas eu quero perdoá-lo. E quando Jonas entregou a mensagem, o mau caráter de Jonas, profeta, ficou esperando que ele morresse, que Deus julgasse. Dessa fogo. Estou esperando fogo, estou esperando. Ele fez o que Deus mandou de má vontade. Você já teve algum filho, conhece algum filho de alguém que tem dificuldade de obedecer seus pais? Aquele tipo da criança que o pai dá uma disciplina, ó, você vai ficar aí em pé ou sentado. Ele diz, mas por dentro eu não estou. Estou fazendo sua vontade. Porque você é individual. E Deus não obriga. Agora Deus é soberano para quebrar você. Mas quebra, mata. O Deus que é adorável, amável, misericordioso, ao mesmo tempo ele é justo, ele é santo. E a Bíblia diz, ele tanto dá a vida como ele pode tirar. Não quero colocar medo na igreja, porque Deus não é Deus de medo. O medo é uma consequência do pecado. Mas nós temos que ter temor e respeito e obediência. Estou já terminando, irmão. Daqui para meia-noite. Tendo consciência que havia chegado a sua hora, a vida dele foi entregue, ele ofertou a vida. Jesus não morreu oprimido pelo diabo. Jesus não morreu porque os judeus queriam. Jesus não morreu contra, digamos assim, de má vontade na cruz. Vem daqui. Não, Jesus morreu como oferta pelo pecado. Coisa linda, que obediência. Que obediência. Como é que você está entregando as coisas para Deus? Para forma? Para ser visto? Para ser recompensado? Para ficar rica também? Aqui não é o lugar.
Você quer ligar com Deus, é como entrega, faz com a mão, que a outra nem sabe o que você está fazendo. Pratique sem estar querendo ovação, palmas, porque você é justo, é santo. Não, cuidado com o fariseu. Todos nós, irmão, há uma linha espiritual, dependência. Salmo 51, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, está ali desmanchado. Pequei contra ti somente fiz que aos teus olhos parece mal. Tu és justo no teu falar, no teu julgar. Eu sou realmente pecador. Em pecado concebeu a minha mãe. Salmo 32, ele diz, enquanto me calei, a tua mão, verso 3, tua mão pesava noite e dia sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Até que eu disse, confessarei ao Senhor o meu pecado. Ai, tu perdoaste o meu pecado. Por isso que ele começa o salmo, bem-aventurado é o homem cujas iniquidades são perdoadas. Todos nós daqui somos bem-aventurados. Diga amém. Porque nossos pecados foram perdoados. Mas isso não quer dizer que não deve andar reto aos olhos de Deus. Tudo bem. Eu quero concluir, porque vai longe se for dar um estudo mais prolongado. Tem a ceia. A Bíblia diz que em João, no capítulo 13, que nós estamos refletindo, verso 1 a 17, que Jesus, sabendo que já era a sua hora, era hora de partir para o Pai, sabia que ia para a cruz, sabia que ia oferecer sua vida em oferta pelo pecado e sacrifício vicário, substitutivo. Você sabe o que é isso? Para que o nosso pecado fosse perdoado pelo Pai, o sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos purificar de todo pecado. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Porém, precisa confissão. Precisa também reconhecer. Não é? Por isso, examinar a vós mesmo, não é? Para ver se está tudo certinho. O exame não é aquele exame que vai me deixar triste. Não, um exame só assim, como é que eu estou? Porque só Deus conhece você. Adianta. Só Deus me conhece. Por dentro, só Deus conhece. Então, Jesus Cristo, sabendo quem era, porque veio, deixou o último exemplo. E o último exemplo de Jesus é algo assim inusitado. Jesus podia ter lembrado de um grande discurso, por exemplo, Sermão do Monte, milagre de ressurreição de Lázaro, mas Jesus simplesmente pegou uma toalha, colocou em torno de si, pegou uma bacia com água e inclinou-se. Foi lavando os pés de todos os que ele chamou para ser discípulos e em seguida apóstolos para o implante da igreja. O lava-pé não é o ato em si, está falando da humilhação, quebrantamento do nosso coração. Pois ele diz no texto, eu sendo mestre, vocês dizem bem que eu sou mestre, eu sou senhor. Eu lavei os pés de vocês, vocês devem também lavar os pés um do outro. Quer dizer o quê? Quer dizer, seja humilde. Quer dizer, se identifique. Reconheça que você é pecador igual a ele. Só porque eu sou pastor, não sou pecador? Só o título me livra? Só essa gravata, paletó, sem nada disso? Isso não resolve nada. É uma coisa formal. Mas Deus se trata dentro de você. Como vai sua mente, seu linguajar? Quais são os seus sonhos? Quais os seus propósitos? Você tem propósito com Deus? Ou você tem propósito para que Deus faça a sua vontade? No Pai Nosso, de Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. É assim? Seja feita a tua vontade, aqui em João Pessoa, na Avenida Cruz das Armas, lá em Bahia, Santa Rita, no Brasil inteiro, como é feita lá no céu. Lá no céu não existe divagação, não existe deixa para amanhã, hoje eu não posso, não, agora não, sou muito nova, não tem isso não. No céu, acabou, é lei, é princípio. Nós vamos para o céu ou não vamos? Vamos ver se a gente aprende a viver com Deus. Porque viver entre os homens, às vezes, tem dificuldade, né? Ou não tem? Casal se beija, se abraça, faz juramento e bota aliança.
É beijo para cá, beijo para lá. Depois do mel, a abelha que fazia mel, a abelha agora vai ferir uma picada. Aí você mostra os dentes. Mas não é rindo, não. É querendo morder. Ah, se eu te pego. Casamento é maravilhoso. Mas tem princípio. Tem leis. E submissão. Aí era novinha, bonitinha, vinha dali para cá sempre. Hoje já está com 2 filhos, é diferente. Está aprendendo a caminhar. Aquela jovem aí bonita, estava lá, Tarsi, no projeto de Deus, colocou ela na vida. Hoje tem Maria no braço, tem Antônio está do lado, e ainda vinha um montão, mas basta. Então, queridos, princípios. A igreja tem princípio em relação ao pastor. Está escrito, Hebreus, obedecer os vossos pastores, porque eles zelam pelas vossas almas, como alguém que vai prestar conta dela. E fazendo isso, não faça de má vontade. Jonas, sai desse lugar. Eu já perdoei os ninivitas. Tem alguém no coração seu que você matou? Matar não é bem uma questão de pôr a faca na garganta de alguém ou um tiro no coração. Eu posso matar alguém tirando de dentro de mim, eu não quero. Não aceito. Quando você tira a pessoa de dentro do seu coração, não é mais um com ela, você está matando, separando, porque morte é separação. Separação biológica, mas também separação espiritual. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer prostrado. O Deus desse século é chamado com letra minúscula, é chamado Satanás. Mas nós não temos nada a ver com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós somos de Jesus. Propriedade adquirida por alto preço. Irmão de Jesus, tendo como Pai um Deus Criador e Senhor, que pode, que tem, que faz, que ensina, mas por favor, abra os olhos espirituais. Leia as Escrituras, seja crente bíblico, não para brigar, discutir teologia, e é de Calvino, é não sei o quê, e não sei o quê. Olha, Calvino não morreu por você, quem morreu foi Jesus. Amém? Não é partido, é a glória de Deus. Precisamos da glória. Precisamos do Espírito Santo visitar, renovar, consolar, restaurar, perdoar, porque é Ele quem faz. Está na terra para isso, até que Ele leve a gente para o céu. Enquanto não levar, estamos aqui na terra para quê? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais presta. Calou-se, não fala de Jesus. Quer dinheiro, quer fama, quer aplauso, mas não fala de Jesus. Testemunha muda? Como ouvirão se não há quem pregue? Que nessa noite as misericórdias de Deus alcancem seu coração. Sinceramente, nós precisamos, todos nós, a partir de nós do púlpito, reconhecimento. Senhor, tem misericórdia. Derrama a luz onde houver treva dentro de mim. Tem um salmo que diz isso, de Davi. Derrama a luz onde houver treva dentro de mim. Vamos ficar de pé? Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com o pastor Egito. Foi assim? Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com... Deus está aqui? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali eu estarei. O Deus que sonda, o Deus que vê, o Deus que sabe, é o Deus que perdoa, o Deus que ama, o Deus que tem propósito, o Deus que tem plano, o Deus que levanta, o Deus que abate, o Deus que dá vida, o Deus que tira a vida, é o Deus que tudo pode. Nós somos igreja não é porque a gente quer e é bonzinho, é porque o Espírito Santo nos converteu, nos chamou. Nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos. Mas para quê? Não só para cantar. Dia de domingo você canta, vai para casa e trabalha. E depois volta de novo, no domingo, e depois vai de novo. É assim que você quer viver? É assim que Deus salvou. Deus deu uma salvação tão grande. Não foi ouro nem prata que Ele deu para você, 500 milhões, não, 1 trilhão, não.
foi sangue, foi vida derramada na cruz. Tudo está consumado, mas tome posse dos direitos espirituais, lendo, meditando, refletindo, crendo, submetendo, se santificando, renunciando, se humilhando, porque aí você cresce por dentro e você fica um gigante. Sua pedrinha que sair da sua mão derruba gigante lá fora. Vamos dar as mãos?